A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao nosso sexto encontro, servindo uns aos outros em amor. Vivemos em uma cultura que frequentemente ela nos ensina alguns princípios que dizem assim: pense primeiro em você. Faça o que for melhor para você. Ninguém é mais importante do que você. O Evangelho apresenta uma lógica diferente. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. E aí, relacionamentos saudáveis, eles florescem quando aprendemos a trocar o egoísmo pelo serviço. A epístola, irmãos e irmãs, aos Gálatas foi escrita por Paulo para defender a doutrina da salvação pela graça. E aí nós encontramos no capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina sobre a liberdade cristã. Mas ele faz um alerta muito importante. Ele diz que a liberdade não deve ser usada como uma desculpa para satisfazer a carne, mas ela deve ser usada para servir. E esse texto revela para nós a verdadeira natureza da liberdade cristã. O amor como uma expressão prática da fé, o serviço como um reflexo do caráter de Cristo, a transformação do egoísmo pela graça. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 13 e leia comigo. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E a palavra-chave, não poderia ser outra, é a palavra serviço. Serviço é colocar o amor em prática, é buscar o bem do outro, do próximo, é usar os dons e recursos para abençoar as pessoas. Observe os movimentos da orientação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: foste chamados à liberdade. O Evangelho nos libertou da condenação, do domínio do pecado, da tentativa de merecer a salvação. Mas essa liberdade possui um propósito. Qual é? Ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade cristã não é licença para o egoísmo. O apóstolo Paulo alerta contra uma fé centrada apenas em si mesmo. Mas ser vivos. Aqui encontramos a grande virada do texto. A liberdade cristã encontra a sua expressão mais bonita no serviço. Quem foi alcançado pela graça aprende a servir uns aos outros, diz o texto. O serviço cristão acontece no contexto dos relacionamentos. Isto na família, na igreja, nas amizades, na comunidade, pelo amor. O amor é a motivação correta. O serviço cristão não nasce da obrigação, muito menos da pressão ou da aparência. Nasce de um coração transformado por Cristo. E qual é a mensagem central desta palavra? É de que a verdadeira liberdade cristã, ela se manifesta quando nós usamos a nossa vida para servir as pessoas em amor. Por isso, irmão, irmã, pergunte menos o que posso receber e mais como posso servir. Use seus dons para abençoar pessoas. Tudo que Deus nos deu pode ser usado para o serviço. Faça do amor uma atitude prática. O amor bíblico vai além das palavras. Ele age. Siga o exemplo de Jesus. Cristo demonstrou amor servindo. Os discípulos seguem o mesmo caminho. E eu concluo.
Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos ensina que a liberdade cristã nos conduz ao egoísmo. Não nos conduz ao egoísmo. Ela conduz ao amor que serve. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais nos tornamos servos dos outros. E eu encerro. Talvez Deus esteja nos chamando hoje a mudar nossa perspectiva, ao invés de perguntar: quem está me ajudando? Quem está me valorizando? Quem está me servindo? Talvez devamos perguntar: quem eu posso ajudar? Quem eu posso encorajar? E quem eu posso servir? Porque isto é exatamente assim que Cristo viveu. E quando servimos em amor, o Evangelho se torna visível através dos nossos relacionamentos. Meu amado irmão, minha irmã, se esta palavra edificou sua vida, compartilhe e continue conosco nessa jornada de vivendo a fé nos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.